Somos todos do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Esse trabalho foi solicitado pela professora doutora Jacimara Medeiros na disciplina de Pedologia. Juntos vamos demonstrar através de um experimento como ocorre a infiltração de água em diferentes tipos de solo. Esse experimento foi desenvolvido pelo programa Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná. Ressaltando que esse experimento é voltado para alunos a partir do terceiro ano do ensino fundamental e do ensino médio. Olá, eu sou Alex e neste experimento temos por objetivo demonstrar a capacidade de infiltração e retenção da água em diferentes tipos de solo e também demonstrar a importância da matéria orgânica na retenção da água no solo. Olá, eu sou a Maria e para a realização desse experimento foram utilizados alguns materiais simples. Foram utilizados os seguintes materiais, visto que os solos aqui apresentados são solos arenosos, orgânicos e também argilosos. Utilizamos como medida 2 copos, podendo ser eles de extrato de tomate ou de requeijão de 200 ml cada, de uma amostra seca de solo arenoso. Na falta deste material, pode ser utilizado areia de construção. Foram utilizados 2 copos de uma amostra seca de solo argiloso, não confundindo na utilização de massa cerâmica, também conhecida por argila de modelar. Foram utilizados também 2 copos de uma amostra seca de solo orgânico que pode ser encontrado em florestas e matas pela decomposição de matéria orgânica. Vale também salientar que todos os solos aqui destacados foram colocados ao sol e secados antes do experimento. Foram utilizados 3 garrafas plásticas descartáveis transparentes de refrigerante, tipo PET de 2 litros, sem o rótulo, pedaços de tecido ou pano, barbante ou elástico, água, tesoura. Mas antes de começarmos o nosso experimento, vamos entender um pouco mais sobre os solos. Resumindo, o solo é formado a partir da degradação das rochas, que pode acontecer através de processos de intemperismo, como o intemperismo físico, que através da expansão e retração da rocha provocada pelo frio e o calor, irá quebrá-las, ou o intemperismo químico, que através da água irá mudar a composição química das rochas, ou o intemperismo biológico, que através da ação dos seres vivos, como as raízes das árvores que agem quebrando as rochas, além da criação de matéria orgânica. É importante ressaltar que isso tudo ocorre em um longo espaço de tempo. Dessa forma, as rochas são diminuídas a pequenas partículas, e os tipos de partículas irão constituir agregados, assim formando o solo e seus diferentes tipos, como os solos que utilizaremos nesse experimento. A composição e a porosidade dos solos irão interferir na capacidade de retenção da água. Um dos tipos de solos que iremos utilizar no experimento é a matéria orgânica, que pode ser composta por raízes e micro-organismos e material orgânico em decomposição. A estrutura e a porosidade desse solo permitem um aumento na capacidade de retenção de água. Dessa forma, a matéria orgânica acaba se constituindo como uma fonte de nutrientes para vários seres vivos, como as plantas. Os solos arenosos tendem a possuir menor capacidade de retenção da água, ou seja, pois ocorre uma infiltração mais rápida da água em decorrência da maior quantidade de espaços porosos, ou macroporos, tendo assim uma maior drenagem. Geralmente, os solos arenosos são caracterizados por serem mais secos devido à pouca retenção de água. Os solos argilosos, como o próprio nome já diz, são compostos por partículas de argila, que, por serem muito pequenas, fazem com que o solo possua microporos, que atuam na retenção da água contra a gravidade. Outra característica dos solos argilosos é que eles são facilmente compactados, e com isso aumenta a retenção de água na superfície. A água armazenada no solo é muito importante para a sua sobrevivência, tanto dos micro-organismos e das espécies de plantas, que muitas vezes servem de alimento. Primeiro, para a realização do experimento, é necessário que os solos tenham sido deixados em algum lugar para secá-los. Segundo, as garrafas devem ser cortadas ao meio,
com auxílio de uma tesoura, sendo que a boca da garrafa servirá como funil e o fundo como suporte. É importante que um adulto realize essa parte de cortá-la. Terceiro, prender bem o tecido com barbante ou elástico na boca da garrafa e depois colocá-la sobre o suporte. Quarto, encher cada garrafa funil com as amostras de solo separadas anteriormente, colocando 2 copos de cada solo, também numerando as garrafas de 1 a 3, onde cada número representará um tipo de solo. Quinto, encher cada garrafa funil com a mesma quantidade de água, 2 copos, e ao mesmo tempo para comparar o tempo de infiltração. Sexto e por fim, observar e anotar o tempo em que a água de cada funil demorou para começar a pingar e quanto tempo ficou pingando, observando também a cor da água que pingou, comparando com os demais resultados. Com o experimento, obtivemos os seguintes resultados. Na amostra de solo arenoso, a água se infiltrou mais rapidamente e teve maior gotejamento que na amostra de solo argiloso e orgânico. Podemos dizer que o solo arenoso teve uma menor retenção da água, isso devido à sua facilidade de perda ou lixiviação. O solo arenoso começou a gotejar 45 segundos após ser colocada a água, tendo tempo de duração do gotejo de 20 minutos e 33 segundos. No aspecto da cor da água, ela saiu cristalina. Sobre o solo argiloso, observamos que ele foi o último a absorver a água e a começar a gotejar, mostrando um nível intermediário de capacidade de retenção da água, o que foi curioso, porque os solos argilosos do interior do Brasil são conhecidos pela sua boa porosidade. Mas no nosso caso, o nosso solo argiloso ele estava muito compactado e com partículas tão unidas que dificultaram a infiltração da água. Ou seja, há a possibilidade de um solo argiloso reter e começar a gotejar de forma mais rápida que os solos usados, por exemplo, no nosso experimento. No mais, a água demorou cerca de 6 minutos para começar a gotejar e teve um período de duração de pouco mais de 2 horas. A água ela apresentou uma coloração um pouco vermelhada, possivelmente pela presença de ferro nas argilas. Na nossa amostra de solo orgânico, por apresentar uma textura arenosa, apresentou algumas características iguais à do solo arenoso, como, por exemplo, ter começado a gotejar primeiro que o solo argiloso e ficado mais tempo gotejando que o solo arenoso. É relevante falar que a matéria orgânica presente no solo é importante na capacidade de retenção de água em vários tipos de solo, principalmente em solo arenoso, como é o nosso caso, que por natureza retém pouca água. A presença da matéria orgânica melhora alguns aspectos do solo, como citado anteriormente. No experimento com o solo arenoso, ele ficou gotejando por 35 minutos e 13 segundos, com início de gotejo após 2 minutos e 98 segundos de quando foi colocada a água. No fim do processo de gotejamento, a água apresentava uma cor amarelada, semelhante à cor de gasolina. Não ficou água na superfície, tendo o solo absorvido certa quantidade em seu interior e outra sendo depositada no suporte da garrafa PET.